Breve história da PIB 90 anos. As igrejas batistas são uma denominação protestante de origem inglesa que surgiu na Holanda no início do século XVII. As igrejas batistas interpretam o batismo, imergir em água, como uma exposição bíblica e pública de sua fé. A denominação historicamente é ligada aos dissidentes ingleses, aos movimentos de anticonformismo do século XVI. Existem algumas linhas diferentes de batistas no Brasil, como a Missão Americana, a Sueca e a Alemã. Nós iremos focar nesta última, que deu origem às igrejas batistas pioneiras. Deus abençoou os esforços dos seus servos imigrantes da Europa e iniciou em outubro de 1881 um trabalho pioneiro na região da atual Formosa, cidade vizinha a Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O trabalho teve início através de um pequeno grupo de estudos bíblicos na casa de Carl e de Frederick von Halmen, que imigraram ao Brasil com seus 9 filhos. Em 5 de novembro de 1893, juntamente com a posse do pastor August Matsulat, foi organizada a primeira igreja batista pioneira no Brasil. Buscando a cooperação entre os colonos para que pudessem pregar o evangelho aos seus semelhantes, vivendo com clareza o lema de que cada batista é um missionário, eles iniciaram em 15 de maio de 1910 a Convenção das Igrejas Batistas Alemãs no Rio Grande do Sul. Veio se tornar a Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. 10 anos depois, por volta de 1920, famílias batistas de alemães e franceses chegaram à cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Em 1926, reuniam-se para estudar a Bíblia em uma humilde casa na rua Passo Fundo. Em julho de 1931, com a presença do pastor Ludwig Horn, um dos pastores itinerantes que atendiam as congregações em formação da convenção, iniciou-se oficialmente a EBD, Escola Bíblica Dominical. A PIB, Primeira Igreja Batista em Erechim, foi organizada no dia 7 de novembro de 1931, a 14ª igreja a ser implantada. Com o número sempre crescente de conversões, os batismos na época eram realizados por imersão em açudes. Os 90 anos de história da PIB em Erechim pode ser alinhada com os primeiros cristãos que realizavam missões e pregavam a palavra de Deus. A PIB, Primeira Igreja Batista em Erechim, foi organizada a partir da Igreja Batista Capoeirê. Ainda não havia um pastor para dirigir os trabalhos na igreja. A EBD era conduzida pela irmã Catherine Schilling, acompanhada de Rosa Schultz e do irmão João Duflo. Algumas famílias fundadoras, Grossman, Eberle, Becker, Duflo, Schilling, Puyer, Schultz, Fandrich e Berman. A língua oficial dos membros e ministrações nos cultos por décadas foi o alemão. A primeira ata em português é datada do ano de 1965. No ano de 1966, a igreja ainda mantinha o culto em alemão pelo menos uma vez por mês. Através da PIB, nasceram trabalhos evangelísticos nas cidades de Concórdia, em Santa Catarina, Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e da congregação do bairro Presidente Vargas. O primeiro pastor a dirigir a PIB foi o pastor Christian Hinkel, vindo da Alemanha e na época residia em Capoeirê, que fora oficialmente organizada em 1913, 5 anos antes mesmo da emancipação do município de Erechim. Ele pastoreava as duas igrejas. A PIB, em 1931, ano que foi organizada, tinha 21 membros. Os pioneiros avançaram, mas também passaram por muitas dificuldades. Foram perseguidos em seu começo por praticarem o batismo por imersão. Foram proibidos de falar alemão no período da Segunda Guerra Mundial. Em Erechim, tiveram oposição declarada por parte das autoridades religiosas da época. O pastor Helmut Matsulat relatou que um padre da cidade afirmava que ele estava distribuindo bíblias falsas e que assistiu disfarçado à queima de diversas bíblias e de todo tipo de livro religioso em praça pública. Contudo, até aqui, Deus nos guardou e nos prosperou como comunidade, que está sempre pronta a servir e obedecer aos mandamentos da palavra. Com o lema, cada batista, um missionário, e cada lar, uma pequena igreja. E com a divisa convencional, juntos façamos mais e melhor, os batistas pioneiros seguem avançando para a glória de Deus.
E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Mateus 13, 23.